nós temos como presidente desta mesa o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, e na palestra introdutória, o ex-deputado Irajá Andara Rodrigues, auditor fiscal da Receita Estadual, foi constituinte em 1988 e vai falar aqui sobre um novo Rio Grande possível. O doutor Irajá Rodrigues foi vereador de 1965 a 1969 em Marau, foi prefeito de Pelotas de 1977 a 1983, foi deputado federal de 1983 a 1987, foi deputado federal constituinte de 87 a 91, novamente prefeito de Pelotas pelo PMDB, e agora vai nos falar de cenários um pouco mais otimistas do que a gente vem ouvindo nos últimos tempos. Doutor Irajá, seja bem-vindo, a palavra é sua. Bem, senhores integrantes da mesa, aliás, a mesa ainda não está totalmente composta, senão o auditório ficaria talvez muito vazio. Mas eu quero dizer da satisfação em tê-los aqui comigo, meus colegas da Fazenda, secretaria a que eu servi uma vida inteira e que digo a vocês que é com orgulho enorme que eu digo que sou desta gente. Trabalhei naquele magnífico casarão amarelo ali na Mauá e tenho extraordinárias recordações de todo o trabalho que desenvolvi ali e todo o trabalho que desenvolvi no interior do Estado, na condição de exator em vários municípios. E eu não digo principalmente de exilado político, não, de ex-expurgado pelo golpe militar de 64, e isso agora está fazendo 50 anos, que retornou, mas que, por complementação de pagamento de débitos políticos, houve um período em que tinha que passar um mês em cada exatoria do interior e no mês seguinte, com a esposa, os filhos e as panelas, já tinha que estar em outro município, como numa via crucis, que, na verdade, me agradou muito, apesar dos incômodos, porque eu conheci o Rio Grande do Sul. E conheci daquela maneira que a gente pode conhecer sem ser turista. Não, conhecer, sentir os problemas locais, viver o dia a dia das pessoas e discutir com eles os problemas da gente e os problemas deles próprios. Por isso, e também por isso, eu me orgulho de ser fazendário como vocês. Mas um novo Rio Grande é possível. Claro, eu só tenho ouvido falar de coisas tristes, eu até li o governador dizer que, se não for feita a renegociação da dívida, o Rio Grande do Sul é ingovernável. E eu, sinceramente, acho que nós não vamos deixar o Estado quebrar. Se não houver a renegociação, muito bem, vamos tentar continuar a negociar para realizá-la. Se não sair agora, neste mês, se não sair até o fim do ano, se não sair no ano que vem, isso muito bem, não foi possível. Mas acho que há muito para fazer. Muito. Este estado do Rio Grande do Sul é uma maravilha.
O que nós temos de potencialidade é extraordinário. Então, nós não podemos nos jogar a um pessimismo atroz que faça com que a gente pense apenas isso só vai mudar em 2027. Pois eu acho que nós temos condições de começar a mudar tudo isso e hoje, amanhã, depois, até pela tomada de consciência de toda a nossa extraordinária potencialidade. Por isso eu preparei um PowerPoint em que eu inicio com alguma coisa Eu começo com alguma coisa que é mais ou menos uma visão dos 4 elementos fundamentais da natureza: a terra, o ar, o fogo e a água. E me cabe começar pela água, porque acho que nós demos as costas à natureza e o Rio Grande do Sul está pagando o preço desta atitude. Nós temos esta visão aqui do conjunto dos elementos, e se o Rio Grande do Sul se voltar para aquilo que, e aí depende de concepção filosófica, Deus ou a natureza, ou a eterna sabedoria de um ser inatingível, nós vamos ver que, na verdade, este potencial existe e apenas basta que nós nos voltemos para o nosso estado, esta beleza que é este Rio Grande. E eu começo pela água. Todos nós sabemos que a Amazônia é o maior sistema aquífero, talvez do mundo, mas seguramente do Brasil. Eles fazem tudo através da água e precisam da água como elemento diário. Na água estão as suas estradas, os seus sistemas de comunicação, dali eles tiram o alimento. E o segundo estado da federação com melhores condições no que se refere à água chama-se Rio Grande do Sul. E aí, vamos ficar estranhando, mas o que é? Temos uma ode ao Duque de Caxias aqui? Não. É que este homem, há 170 anos, era presidente da província do Rio Grande do Sul, ou governador do estado do Rio Grande do Sul, não importa. E no mês de março, recém-terminado, faz 170 anos que o Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, olhou para os mapas da época, que certamente eram extremamente deficientes, e chegou a uma conclusão: se nós tomarmos esses 2 grandes rios que atravessam o Rio Grande do Sul de lado a lado, o Jacuí e o Ibicuí, e se nós pudermos juntá-los através de um sistema qualquer, nós teremos uma estrada móvel extraordinária com um mínimo de custo. Por quê? Porque de um lado nós vamos juntar o velho Rio Uruguai e do outro lado a Lagoa dos Patos, que por sua vez se junta com a Lagoa Mirim e passa perto da Lagoa Mangueira,
Mas para este conjunto vão confluindo inúmeros outros rios. E nós temos que usar isso. Pensava há 170 anos, Luiz Alves de Lima e Silva, então presidente da província do Rio Grande do Sul. O que ele queria? A ligação Jacuí e Bicuí. Porque achou que era estratégico, e claro. E hoje, quando nós vemos, por exemplo, que a soja nossa aqui, produzida aqui no Rio Grande do Sul, tem condições extraordinárias de competitividade com os nossos concorrentes, que são os norte-americanos. A nossa soja, até a porteira, tem condições excelentes de competitividade. Nós ganhamos, inclusive, depois da porteira. Que coisa triste. Na verdade, o que nós vemos são aquelas filas enormes de caminhões transportando os grãos, que vão muito se perdendo pelo caminho. E do outro lado, em outros países, e até mesmo no Brasil, se transporta a soja assim, através de grandes barcaças. E qual é a diferença? A diferença é extraordinária. O transporte por água é 22 vezes mais barato do que o transporte rodoviário. Mas nós não temos rios? Não, nós temos. Nós somos o segundo no Brasil em disponibilidade hídrica. Nós apenas demos as costas e não demos continuidade à obra que alguns governadores timidamente fizeram. Mas por quê? Porque era necessário fazer 10 barragens, porque há um desnível de 120 metros entre um e outro Jacuí e o Ibicuí, e era necessário fazer um sistema de barragens e comportas para que os navios, os barcos, as chatas, pudessem passar de um lado para o outro, como se faz com o canal do Panamá. Não sei, é possível que vários dos senhores conheçam, mas isto foi sonhado pelo extraordinário Caxias há 170 anos. E o que o Rio Grande do Sul fez neste período? Das 10, fez 3 barragens. Faltam 7. Mas eu acho que o custo há de ser uma coisa incrível. Não, não é. 400 milhões de dólares. Eu ouvi ontem falar aqui em bilhões e bilhões que se tem investido em estradas. Mas esta obra aqui, que juntaria a fronteira do extremo, nossa fronteira do extremo oeste, com o centro do estado e com o leste todo, e com todo o estado, nós não demos importância a ela. Mas olha, nós plantamos eucaliptos, e agora, para transportar o eucalipto, tem que ter caminhões também para transportar eucalipto. No mundo inteiro, há mais de 100 anos, se transporta toras de madeira pelos grandes rios. O Canadá faz isso há mais de 100 anos. Mas é só isso? Não, não. Nós temos um outro problema seríssimo. Todos os anos eu ouço reclamações em relação à nova grande seca. Exceto a área do arroz irrigado, de que o Rio Grande do Sul é também um dos extraordinários repositórios, o resto do Rio Grande do Sul não pensou muito em irrigação, mas nós temos esta água aí para irrigar tudo. E neste conjunto de 10 barragens, sem dúvida nenhuma, nós teríamos condições de tirar água para irrigar
milhares de hectares de terra e não perder todos os anos uma parte do milho, uma parte da soja, que nós perdemos, e os senhores sabem disso, todo dia. Pô, bem, mas nós, na verdade, nós temos o Porto de Rio Grande, que está apenas agora deslanchando, através de uma indústria de produção de navios e de plataformas de extração de petróleo, mas longe daquilo que se tem no mundo inteiro. Não, não é longe. Eu mostro ali a realidade de Roterdã. Os holandeses precisavam de um grande porto internacional, tinham o seu porto de Roterdã. E o que eles fizeram? Eles cavaram 5 canais e ali instalaram todo um sistema portuário avançadíssimo e se tornaram o maior porto do mundo durante muito tempo. Até que, é claro, a China, com o seu índice de desenvolvimento extraordinário, chegou e desbancou essa posição com o porto de Xangai, principalmente. Mas Roterdã é um exemplo. E o que eu idealizo? Olhem, nós temos, não precisamos cavar 5 canais, não. Nós temos 3 grandes canais esperando pelo governo, esperando pela iniciativa privada. O canal de São José do Norte, que é mais profundo, natural e melhor que o de Rio Grande, que os rio-grandinos não me ouçam. O canal de Rio Grande e o canal de São Gonçalo, que serve ao Porto de Pelotas. E por incrível que pareça, nós temos navios que ficam ao largo pagando diárias de estadia, enquanto todos esperamos pelo que eles vão carregar ou que eles vão descarregar. Mas então, vamos integrar esses 3 portos, como a Holanda fez, sob um só comando, e vamos aproveitar e racionalizar o seu uso. E aí, então, eu volto àquela imagem do Rio Grande do Sul e todo ele extraordinariamente servido por água. E lhes digo, imaginem, falta muito pouco para ali na altura de Salto, quando nós já saímos do Rio Grande do Sul e estamos no limite entre Uruguai e Argentina, falta muito pouco para nós podermos navegar com barcos de não muito grande calado, desde Uruguaiana, São Borja, e chegarmos até Montevidéu e Buenos Aires. Mas, se nós formos em direção ao leste, pelo rio Ibicuí, e fizermos a transposição para o rio Jacuí, nós vamos chegar até a ponte, ali a ponte levadiça, que de vez em quando tranca no meio do caminho, ali desemboca o Jacuí. Então, os barcos que vierem trazendo e levando mercadoria de todos os tipos, seja de qualquer um dos municípios lá das Missões, ou da Serra, ou do Centro, ou do Sul, eles poderão atravessar ali, ir até o Guaíba e chegar em Porto Alegre. Mas eles poderão fazer muito mais, descer a Lagoa dos Patos, ir até Rio Grande e ganhar o mundo através do Porto de Rio Grande. Mas poderão fazer mais ainda, e isso está sendo feito neste momento, depois de tantos anos. Eles poderão descer, passar pelo Rio São Gonçalo, descarregar ou apanhar alguma coisa em Pelotas, entrar, passar pelo Sangradouro e ir até lá o extremo sul, até o Chuí, até Cebojati, no Uruguai, até Santa Vitória, até Jaguarão, e nós teremos então um enorme arco de transporte e de progresso. E agora imaginem tudo isto com 2.200% de economia em relação ao que nós gastamos para
transportar as nossas cargas de qualquer lugar para qualquer lugar através de um rodoviarismo verdadeiramente atrasado. Me desculpem que eu lhes diga. Vou lhe pedir que o senhor dê uma acelerada, porque o senhor já gastou 20 minutos e o senhor tem ainda 3 elementos. Então, vamos adiante, mas é só isso? Não. Se fala em piscicultura, mas as nossas águas doces, ou aquelas misturadas com salgadas pela influência do oceano, estão disponíveis para nós criarmos peixes, principalmente o linguado, em condições excelentes de exportarmos para todo o mundo, porque é um peixe de grande preço, de grande aceitação internacional. Mas nós não podemos ficar, então, e há uma determinação nesse sentido, nós não podemos ficar apenas neste elemento, então vamos passar para o outro elemento, o fogo. O que é isso aí? Isso aí é uma imensidão de carvão, assim na superfície, coisa que muitos poucos países têm igual, mas nós temos. Nós temos entre 83% a 90% de todo o carvão mineral do Rio Grande do Sul. Montanhas e montanhas de carvão, minas a céu aberto, mas que na profundidade temos outras tantas esperando a nossa atividade. E o que fazemos? Queimamos o carvão para aquecer a chaleira na produção de energia elétrica. Só. Aquilo ali é alguém num laboratório. Nós temos, é verdade, um complexo petroquímico no Rio Grande do Sul. Mas há um detalhe. Nós importamos toda a matéria-prima para esse setor trabalhar. Toda. Nós não temos a produção de uma gota de petróleo aqui no Rio Grande do Sul. E até fizemos coisas incríveis, como fazer um sistema de recepção do petróleo bruto, que vocês conhecem ali em Tramandaí, e que em 365 dias do ano passado não pôde trabalhar por 120 dias, coisa que os portugueses já sabiam há muito tempo que nós não deveríamos fazer, porque aquela área é um lugar de muita fúria oceânica e de más condições. Mas o que nós temos, na verdade, de um lado, uma matéria-prima que nós não temos e fizemos um polo de processamento, o petróleo e a petroquímica. Do outro lado, uma matéria-prima que nós temos e que nós não fizemos nada em carboquímica. Tudo disponível para nós fazermos, gente inclusive preparada, e no mundo inteiro, gente como a África do Sul, que extrai do carvão gasolina. Não precisamos chegar a tanto, afinal de contas, o resto do Brasil tem petróleo. Nós, daqui a uns dias, quando se decidirem a explorar a bacia de Pelotas, nós vamos ter também, mas por enquanto não temos. Quem sabe nós voltamos os nossos olhos para essa extraordinária matéria-prima na geração de energia do fogo, que é o nosso carvão. Os outros estão fazendo isso. Vejam que beleza as carboquímicas que existem no mundo inteiro. Nós precisamos disso, porque, na verdade, isso não é um bicho de 7 cabeças. Aqueles que têm a minha idade, ou um pouquinho mais, devem se lembrar que em 1944, 45, quando era proibido usar gasolina nos automóveis e nos caminhões, nós usamos o quê? Para produzir gás que movia os motores de explosão da época. Aquilo ali, gasogênio. Isto é antigo e nós não aprendemos a lição. Que pena, não é?
Mas mais ainda, os Estados Unidos estão nesse momento se preparando arduamente para perder aquela necessidade que tem de vez em quando intervir sob qualquer motivo ou sem nenhum motivo nos países do Oriente para garantir o seu petróleo. Eles estão buscando xisto betuminoso através do processo de gaseificação. E nós temos a formação Irati, que vai desde lá do Paraná e um pouquinho adiante, mas que toma conta de quase todo o Rio Grande do Sul. Essa disponibilidade de xisto betuminoso nós temos. E a tecnologia não poluente, os Estados Unidos dizem que tem. Então, é preciso nós pensarmos em usar melhor a nossa potência de fogo. E o ar? Uma beleza de ar que nós temos, e ali está, nós sabemos que o vento é o ar em movimento, e vemos aquilo ali que é o nosso sistema de ventos medidos para a produção de energia elétrica, a energia eólica. Nós temos uma disponibilidade extraordinária e começamos a usar agora uma pequena parte, pois eu tenho uma contribuição nessa área. Eu estou propondo a municipalização do sistema de produção de energia eólica. Não é que só os prefeitos possam fazer isso, não. É que os prefeitos podem fazê-lo sem custo, apenas usando para quitar o equipamento que poderão instalar aquilo que gastariam na conta de luz. E eu não preciso ir longe. Porto Alegre, capital onde os senhores quase todos moram, gasta 75 milhões por ano na conta da luz. E um sistema de produção própria custaria, com juros já de financiamento, 400 milhões. Como esse financiamento seria feito em 10 anos, nós teríamos um gasto com um sistema próprio de 40 milhões por ano. Mas teremos 400 milhões em 10 anos, e se continuarmos simplesmente a pagar a conta da luz, 750 milhões. Então é evidente, já se sai ganhando 350 milhões se implantar um sistema próprio. E depois de passar do período de pagamento da dívida, passa a custar 19% do que custa hoje. Além de permitir créditos de carbono que o Banco do Brasil se dispõe a colocar no mercado internacional. Então não me digam que o estado do Rio Grande do Sul não tem condições de sobreviver. Está aí. Nós vimos esta coisa extraordinária e podemos transformá-la naquilo ali que são ônibus movidos a eletricidade, com redução de 30% nos custos e, portanto, passagens 30% mais baratas, que é aquilo que as ruas estão pedindo e pediram essa semana ainda num movimento em Porto Alegre. Então, isso tudo nos faz pensar, e eu não vou me ater naquele diagrama ali, porque eu fiz questão de distribuir para os senhores pensarem junto, e até porque o tempo até parece que está chegando ao fim. Então, eu quero lhes mostrar um outro elemento, a Terra. Esta Terra extraordinária, vamos nos lembrar que um dia nós, como mostra aquela imagem da formação geológica, aliás, aquela imagem ali nos mostra que a América do Sul e a África eram um só continente. E nós vemos ali no finzinho, na ponta da África, que a Namíbia e a África do Sul são os dois grandes fornecedores e portadores de os melhores minerais e os mais valiosos do mundo. E nós somos vizinhos deles e o nosso subsolo é o mesmo. Então, eu desloquei o nosso mapa para o lado deles para mostrar que dá justinho na nossa posição do Rio Grande do Sul, a posição
dos 2 maiores produtores de minerais nobres no mundo. E onde é que se concentra? Do nosso lado, no escudo sul-rio-grandense, aqui, junto conosco. Vocês sabiam que São Cepé tem 3 minas de ouro paradas? Mas se nós olharmos ali, aquela região de São Gabriel e vizinhos, ouro, cromo, cobre, níquel, antimônio, talco, asbesto, mármore, ou se passarmos para Lavras, ouro também, cobre, chumbo, zinco, eu não tenho mais tempo. De Encruzilhada a mesma coisa, estânio, tungstênio, mármore, Bagé, idem, além do carvão, do xisto, o urânio que tanta briga está causando no mundo inteiro, nós temos isso aí, tudo. Mas temos uma coisa extraordinária, o gaúcho, o 5º dos elementos naturais, a nossa gente, essa gente que saiu daqui do Rio Grande do Sul e foi povoando todo o oeste do Brasil, povoando de progresso. São os maiores produtores de soja, de milho e de tudo mais no Brasil inteiro, porque nós exportamos essa gente, porque não lhes demos condições de ficar aqui na terra onde eles nasceram e produziram e se criaram, produzindo aquilo que eles sabem fazer. Então, eu lhes digo que, na verdade, nós temos que fazer uma reforma agrária, mas não a reforma agrária federal daqueles que não têm terra, que são tratados pelo INCRE e os outros órgãos federais. A reforma agrária para os que têm pouca terra. Esta gente tem condições técnicas e de vontade de trabalho, em condições perfeitas de nos dar as possibilidades de nós, inclusive enfrentarmos o problema inflacionário. É a crise do chuchu, do tempo do Delfim, agora do Manteiga, a crise do tomate, que influencia o preço e a inflação. Nós podemos e temos instrumentos para fazer isso. Em vez de cada agricultor que vem para a nossa periferia das cidades, darmos o financiamento para ele comprar em 30 anos a sua casa, vamos dar a ele, através do Banrisul, do Badesul e do BRDE, o financiamento para que ele tenha terra 10 vezes mais do que ela tem, para produzir 10 vezes mais do que ele produz, sem precisar ir embora do nosso estado para ganhar qualquer lugar, em qualquer estado, e agora já estão falando em levá-los para a África. Vamos retê-los aqui, porque essa gente vai poder participar da nossa redenção. Por isso eu lhes digo, sim, um novo Rio Grande é possível. Muito obrigado. Vou passar para o presidente titular, que é o meu colega Rodrigo, mas dando um bom dia a todos os colegas. Um bom dia a todos. Agradecer o Ricardo, essa minha titularidade vai ser bastante breve também. Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar o deputado Irajá pela instigante apresentação. Traz elementos que nós no dia a dia temos, mas talvez não tenhamos tido a oportunidade de fazer essa ligação, né, com começo, meio e fim, como o deputado Irajá nos trouxe. Então, gostaria de agradecer e parabenizar o deputado Irajá pela apresentação. Muito bem, sem mais delongas.